hoje eu vou começar falando sobre o adicional de periculosidade. Vem aqui comigo no tablet. Então, adicional de horas extras, já foi, o noturno, transferência, penosidade, e hoje vamos ver periculosidade e insalubridade. Coloque aí no seu caderno, letra E, adicional de periculosidade. Então, do que se trata esse adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade se trata de um salário condição, ou seja, pago ao trabalhador em determinadas situações, quais sejam aquelas situações que expõem o trabalhador a um risco de vida. Nesse caso, ele vai receber, então, o adicional de periculosidade, que é calculado com base no seu salário base. Segundo o artigo 7º, inciso 23, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de insalubridade, periculosidade e o de penosidade. Como nós vimos na última aula, o de penosidade dependia de regulamentação. Depende ainda, né, de regulamentação. Mas o de periculosidade e de insalubridade já foi regulamentado e tem previsão aí na nossa CLT. Artigo 193 da CLT, vou pegar aqui para vocês. Vamos lá? São consideradas as atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, atual nome, como nós sabemos, Ministério do Trabalho e Previdência Social, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, vamos voltar aqui. Qual será o valor do adicional de periculosidade? O valor dele é 30% do seu salário base, é o que diz aí a súmula 191, inciso 1º do TST. As hipóteses previstas na lei são explosivos, inflamáveis ou energia elétrica. Então, se o trabalhador ficar exposto a qualquer um desses agentes, ele receberá, então, o adicional de periculosidade no importe de 30% do seu salário base. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Trabalhador em motocicleta, e aqui nesse tópico eu tenho que mencionar para vocês que esse dispositivo ele foi regulamentado pela portaria 1565 de 2014, do MT, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, portaria. Ela aprovou o anexo 16, que trata exatamente das atividades perigosas em motocicletas. Ocorre que, em decorrência de decisão judicial, essa portaria ela foi suspensa. Então, houve o ajuizamento de ação perante a Justiça Federal, e essa portaria foi suspensa inicialmente apenas para as entidades integrantes de categorias econômicas específicas, a exemplo das empresas associadas à ABERT, à Confederação Nacional de Revenda da Ambev. Então, empresas específicas. Ocorre que, em 17/6/2016, esse pedido efetivado nos moldes dessa ação ajuizada na Justiça Federal, ele foi julgado procedente. Então,
cancelando aí os efeitos da portaria, mas essa decisão está sujeita a recurso e até a data de hoje esse recurso ainda não foi julgado, ou seja, a decisão não transitou em julgado. Então, a princípio, o artigo está aí e se cair na sua prova objetiva, sem nenhuma observação, vale o que está na lei, ok? Também como hipótese, radiações ionizantes ou substâncias radioativas, aqui é o item 4, corrigindo aqui um errinho material no nosso slide. A observação número 1, acabei adiantando para vocês, né? Trabalhador em motocicleta, portaria 15.565 de 2014, publicada em 14 de outubro, ela regulamentou a questão através da NR16, mas, a princípio, essa portaria está suspensa. A observação número 2 sobre o eletricitário, Lei 7.369 de 85. A questão aí é que essa Lei 7.369 de 85, ela dispunha, hoje ela está revogada, ela dispunha que o adicional de periculosidade dos eletricitários seria calculado com base no salário acrescido de outros adicionais, ou seja, salário mais acréscimos. Só que essa lei ela foi revogada. Então, surgiu uma celeuma se o adicional de periculosidade dessa categoria, a partir de então, como ele seria calculado. A súmula 191 do TST esclareceu a questão. Segundo o TST, para aqueles trabalhadores admitidos na vigência da Lei 7.369 de 85, o adicional de periculosidade seria calculado com base no salário base acrescido dos demais acréscimos. Salário base mais acréscimos. E aqueles trabalhadores que fossem admitidos após a revogação dessa referida lei, somente teria o seu adicional de periculosidade calculado com base no seu salário base. É o que diz a súmula 191 do TST, que eu vou abrir aqui para vocês. Adicional de periculosidade, incidência, base de cálculo. Veja bem, o inciso 1º fala que o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário base e não sobre este acrescido de outros adicionais. Em relação ao eletricitário, aquele que foi contratado sob a égide da Lei 7369 de 85 deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válido norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela 12.740 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Então, em suma, admitidos durante a vigência da referida lei, salário base mais demais acréscimos. Admitidos após a referida lei, isso em se tratando dos eletricitários, apenas salário base. Para os demais trabalhadores, sempre será calculado com base no 193 da CLT, salário base. Ok? Vem comigo aqui no tablet. Perícia. Qual que é a regra? Em regra, se um processo judicial for
submetido, se o trabalhador ingressar com uma ação trabalhista, requerendo o pagamento do adicional de periculosidade, em regra, determina-se a realização de perícia, porque somente o perito, da confiança do juiz, tem a competência técnica para apurar se aquela atividade realmente ensejou uma situação de periculosidade. Mas temos aqui algumas exceções. Não sendo possível, OJ 278 da SDI 1 do TST. OJ 278. A realização de perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade. Isso também se aplica para a periculosidade, ok, pessoal? Quando não for possível a sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. E quando eu falo de outros meios de prova, é possível uma prova emprestada, por exemplo, naqueles casos em que a empresa já tenha outros processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho e, quando o estabelecimento estava em funcionamento, foram efetivadas outras perícias. É possível que haja, então, se o estabelecimento fechou, não sendo possível a realização da perícia, uma prova pericial. Além disso, prova pericial emprestada, ok, pessoal? Além disso, poderá o perito se valer de outros meios, como a perícia indireta, né? É possível que ele marque uma perícia em outro local, já que aquele local de prestação de serviço estava fechado, mas dados com o trabalhador, com outros empregados da empresa, com o representante da empresa, para que haja, então, uma perícia indireta, reconstituindo aquela situação vivida pelo trabalhador. Se o empregador efetivar o pagamento espontâneo, súmula 453 do TST, poderá haver a dispensa da realização da perícia, porque aquele empregador já reconheceu aquela situação que sujeita o trabalhador à periculosidade. Nesse caso, admite-se, então, a dispensa da realização da perícia. Por exemplo, há instrumentos normativos que fixam o adicional de periculosidade em percentual menor, por exemplo. E, nesse caso, o trabalhador ajuiza uma reclamação trabalhista pugnando pela observância do percentual legal de 30% sobre o salário base. Nesse caso, como o empregador já quita a periculosidade, porém, em um percentual menor, ele já está reconhecendo ali que houve uma situação de exposição a risco de vida. Portanto, a perícia seria dispensada. Qual é o cálculo do adicional de periculosidade? Então, como nós salientamos na aula de hoje, ele será calculado considerando 30% do salário base. Se quitado com habitualidade, ele refletirá em 13º, férias mais 1/3, FGTS e aviso prévio. Lembra daquele DFFA que vimos na aula passada? Então, ele está aqui, ó. D, 13º, F de férias, F de FGTS e A de aviso prévio. Como o pagamento é mensal, não reflete em DSR. Lembrando que nós falamos na última aula, aquela parcela que tem pagamento com parâmetro mensal já inclui o repouso semanal remunerado, portanto, não haverá reflexos em DSR, e esse é exatamente aqui o caso do adicional de periculosidade. Possibilidade de flexibilização do adicional de periculosidade. 611B, inciso 18 da CLT. O 611B é aquele artigo que prevê que são
objetos ilícitos de negociação coletiva, não se admitindo a redução ou supressão de uma série de direitos, inclusive aqui do adicional de periculosidade. Então, não se admite a supressão ou redução do adicional de periculosidade por meio de norma coletiva. Além disso, não é possível o pagamento em percentual inferior a 30%, tampouco proporcional ao tempo de exposição. Vamos ver o que dispõe a súmula 364, inciso 2º do TST. Vou aproveitar e vou ler o inciso 1º para vocês, que é um inciso que fala do trabalho intermitente. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeite-se à condição de risco, indevido apenas quando o contrato se dá de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Aqui, esse inciso primeiro fala da exposição de forma intermitente, ou seja, ora o empregado se expõe, ora ele não se expõe, havendo uma alternância. Segundo o TST, apenas aquela exposição eventual é que afasta o direito ao adicional de periculosidade. Se a exposição for, mesmo que de forma intermitente, ele está sujeito a condições de risco e, portanto, merece o pagamento da parcela. Inciso 2º, não é válida a cláusula de acordo ou convenção fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública. Ou seja, aqueles instrumentos normativos que eu até citei já há pouco tempo, que dispõem um adicional de periculosidade menor, por exemplo, proporcional ao tempo de exposição do trabalhador, eles não são considerados como válidos pelo nosso TST. E agora, a partir da inserção do 611B da CLT pela reforma trabalhista, também passam a não ser admitidos em lei, ok? Então, no caso de risco permanente ou intermitente, é o item 1 da 364 que eu acabei de ler para vocês, né? Súmula 364, item 1 do TST. Risco meramente eventual ou habitual por tempo extremamente reduzido. Também é a previsão da súmula 364, inciso 1 do TST, que afasta para o caso de exposição eventual, mas mantém para exposição intermitente. Aqui eu deixei para vocês artigos e súmulas, que nós acabamos de ver, mas coloquei aqui de uma forma mais resumida, de leitura obrigatória, marcado de vermelho para a sua listinha de leis, que você vai ler, reler para a sua prova. Vamos prosseguir, vamos falar agora um pouquinho do adicional de periculosidade, de insalubridade. Abra aí no seu caderno, letra F, adicional de insalubridade. Então, o adicional de insalubridade são aquelas situações que expõem o trabalhador a um risco, a agentes nocivos à sua saúde, ou seja, que ultrapasse os limites de tolerância. Nós vimos que o adicional de insalubridade expõe a um risco de vida o trabalhador. Aqui, a insalubridade não se trata de um risco de vida, mas um risco, um agente nocivo à sua saúde, como, por exemplo, o ruído acima dos limites de tolerância, ou um agente biológico, alguma situação, ou agente químico, que o trabalhador enfrenta aí um agente nocivo à sua saúde. Mas esse agente deve ser acima do que o permitido
pela norma regulamentar aí do Ministério do Trabalho. Por exemplo, o agente ruído, não necessariamente ele vai gerar o direito ao adicional de insalubridade, apenas se for um ruído acima dos limites de tolerância. E é por isso que a norma regulamentar expõe detalhadamente sobre cada agente, e nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, a previsão está no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua situação social, o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Aqui eu coloquei a observação que é necessário que o agente nocivo à saúde esteja incluído na relação oficial do Ministério do Trabalho e Previdência, súmula 448 do TST, porque o adicional, ele depende de regulamentação. Então, somente se houver incluído aí na relação do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou seja, na respectiva NR, é que o trabalhador fará direito ao adicional. Eventual reclassificação ou descaracterização da insalubridade repercutirá no recebimento do adicional. Ou seja, é o caso do salário condição. O trabalhador só recebe enquanto sujeito ao agente nocivo, primeiro. Segundo, o trabalhador só recebe enquanto aquela atividade está sendo classificada como ensejadora do respectivo adicional. Se houver uma mudança pelo Ministério do Trabalho, consequentemente, ele pode perder o aludido adicional sem que isso signifique afronta ao princípio da estabilidade financeira ou o princípio da proibição de prejuízo ao trabalhador no seu contrato de trabalho, ok? Atividade a céu aberto. Questão aqui da atividade a céu aberto, OJ 173 da SDI 1. A atividade a céu aberto, por si só, ela não se encontra regulamentada na relação do Ministério do Trabalho como ensejadora do adicional de insalubridade. Entretanto, se o trabalhador for sujeito ao calor acima dos limites de tolerância, nesse caso, ele pode sim ter direito ao adicional, mas não porque está trabalhando a céu aberto, mas sim porque o calor daquele local é acima dos limites de tolerância. Então, é pelo agente calor, ok? Então, a sujeição à radiação solar por si só não gera o direito ao adicional de insalubridade. É necessário que haja um calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar. Nesse caso, ele vai ter direito ao adicional. Instalações sanitárias. As instalações sanitárias, aqui a previsão é da súmula 448 do inciso 2º do TST. Aqui é o seguinte: a limpeza de banheiros e a respectiva coleta de lixo, por se equiparar à coleta do lixo urbano, ela vai gerar aí o adicional de insalubridade. Mas, nesse caso, tem que ser um banheiro de circulação coletiva com um número superior de usuários desse banheiro. Ou seja, se se tratar de um banheiro do respectivo escritório com baixa circulação de pessoas, não vai se equiparar à respectiva coleta de lixo urbano, portanto, não fará direito ao adicional de insalubridade. O banheiro tem que ser de uso coletivo de grande circulação de pessoas. E a jurisprudência não fixa o que seria esse uso coletivo, qual que seria o parâmetro. Então, o parâmetro vai ser analisado pelo juiz do trabalho, pelo operador do direito, pelo julgador,
de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valendo ressaltar que há instrumentos normativos que dispõem exatamente qual seria esse parâmetro, como, por exemplo, há pouco tempo, acho que semana passada, eu peguei uma ação que o instrumento normativo fixava que seria o número mínimo de 99 trabalhadores circulando ali e utilizando o banheiro. Vamos ler a súmula 448, inciso 2º do TST? Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho, tal como já falamos na aula de hoje. Inciso 2º, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no anexo 14 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Isso quer dizer que, se a limpeza for em residências e em escritórios, não haverá o direito ao adicional de insalubridade. O texto da súmula já tinha até colocado aqui no material para vocês e você pode completar o seu caderno. Qual vai ser o cálculo? O adicional de insalubridade, ele é calculado com base em 3 graus. Grau mínimo, grau médio e grau máximo. Se for em relação ao grau mínimo, o adicional será de 10%. Grau médio, esse adicional vai para 20%. E grau máximo, o adicional é de 40%. De fato, o respectivo artigo da CLT, que trata sobre o adicional de insalubridade, ele prevê que a base de cálculo desse percentual é com base no salário mínimo. Mas nós sabemos que a súmula vinculante número 4 do STF proíbe a indexação do salário mínimo para qualquer fins. Súmula vinculante número 4, STF. Entretanto, o TST manifestou um entendimento que, na falta de outro parâmetro legal, como não há nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho, outro parâmetro legal, inexistindo esse parâmetro, prevalece, então, o cálculo com base no salário mínimo. Isso quer dizer que, se houver um instrumento normativo prevendo um adicional, o cálculo desse adicional com base em uma outra remuneração, ou na remuneração, ou fixando outra base de cálculo, ela prevalecerá em detrimento do salário mínimo. Mas, se não houver a base de cálculo, muito embora, a despeito da súmula vinculante número 4, se mantém no salário mínimo. Além disso, tal como o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade, se pago com habitualidade, vai gerar reflexo em 13º, férias, FGTS e aviso prévio. Não vai gerar reflexos em DSR, porque a base de cálculo do pagamento dele é mensal. Olha aqui no tablet, ficamos no nosso DFFA, ok? Artigo 192 da CLT versus súmula vinculante número 4, é isso que eu acabei de adiantar, né? Mantém-se a base de cálculo com base no salário mínimo. Enquadramento do grau de insalubridade. Gente, isso aqui é um outro ponto muitíssimo importante, alterado pela reforma trabalhista. Até a reforma trabalhista, cabia ao Ministério do Trabalho e Previdência Social enquadrar a respectiva atividade e o grau de insalubridade, grau mínimo, médio ou máximo, 10, 20 ou 40%, incidindo, então, concluímos, pelo salário mínimo.
Ocorre que a reforma trabalhista acrescentou o 611-A da CLT e dispôs que os instrumentos normativos terão prevalência sobre a lei se o assunto versado for enquadramento do grau de insalubridade. Então, isso quer dizer que a norma coletiva pode mudar esse enquadramento fixado pela NR 15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que vai ter prevalência sobre a lei, ok? Então, 611-A, inciso 22 da CLT. Observação número 3, trabalho eventual não dá direito ao respectivo adicional, assim como, contrariamente falando, né, em sentido contrário, o intermitente, que se trata do trabalho descontínuo ou diário, gera o direito ao adicional. A leitura obrigatória aqui de vermelhinho para você completar a sua lista de leis, ok? Vamos falar aqui rapidamente da possibilidade de acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Segundo o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, não é possível acumular os adicionais, ainda que se trate de sujeição a agentes diversos. Por exemplo, um adicional de insalubridade que gere o pagamento da insalubridade no grau mínimo, mas, ao mesmo tempo, o trabalhador se sujeita a outro agente nocivo à saúde que gere o pagamento do adicional de grau máximo. Ou ainda, por exemplo, se ele é exposto ao agente biológico que gera adicional de insalubridade, mas também é exposto ao risco de vida por inflamáveis, adicional de periculosidade. Ele não poderá acumular, cabendo ao trabalhador escolher exclusivamente aquele adicional que lhe seja mais benéfico, ok? Terminamos, então, o tópico dos adicionais de insalubridade.